Aqui algumas. Então, assim, a gente vai fazer uma atividade agora, que agora é a parte prática da gente usar o nosso pensamento linguístico computacional aqui, né? Então, o que eu vou pedir, eu vou mostrar os problemas para vocês e vocês vão me dizer de que forma vocês resolveram esse problema. E aí a gente vai tentar achar explicações para as motivações das decisões de vocês, né? Se o Chomsky está certo que a gente tem uma faculdade da linguagem, né? Vamos testar aqui com vocês. Então, eu tenho duas palavras aqui, né? Que a gente. Uma é coisar, né? Então, a gente tem a palavra coisa e eu trouxe a palavra coisar. E outra, a gente tem a palavra arroz. E, na verdade, não era para ter, mas é porque eu estou na coloquial aqui, né? Isso é o verbo dos estudantes da UNB, que é arrozar. Mas tinha que ser arrozar, né? Mas, enfim, que é arroz, não tem esse i. Tem um problema fonológico aí. Mas, enfim, o que são coisar e arrozar, né? A que classe de palavras pertencem, né? O que são, gente? Coisar e arrozar. Ações. São ações, né? Mas classe de palavra é o quê? É adjetivo? Verbos. Hã? Verbos. Verbo. Por que são verbos? Então, é um verbo substantivado, né? Acoisar. No caso, tornar coisa. Então, ele está substantivando concreto, né? Um verbo que é algo. Eu quero. Mas por que é verbo, gente? Por que vocês estão me dizendo que é verbo? O que vocês estão vendo? É porque ele permite você associar, através do sufixo, a alteração do sufixo, a qual sujeito que está praticando aquela ação. Então, esse sufixo, né, da terminação, né, com a vogal e o R, né, a vogal temática. E o verbo, ele universaliza, coisar. Ele não está especificando, ele não está dizendo o que vai tornar algo. Ele é tornar algo, uma coisa universal, mais ou menos uma coisa genérica. É verbo. Eu entendi assim. É a gente pensar numa ação de coisar ou de tornar arroz ou arrozar. Então, toda vez que você remete a uma ação, é um verbo. Gente, qual é a língua, hein? Qual é a língua? Eu tive o mesmo pensamento, né? De coisar, está coisando, está fazendo alguma coisa, né? Tá tendo uma ação ali. E arrozar também seria o mesmo pensamento. Eu gostaria que algum estudante da UNB explicasse arrozar, porque eu aprendi na UNB. E tem no espanhol também, arrozar. Tem? Mas que eu tô ouvindo esse arrozar aí. Mas bem cadê a Luana? A Luana vai explicar. Cadê a Luana? Gente, o certo tinha que ser assim, arrozar. O que eu sei, arrozar é dar em cima de alguém. Tipo assim, você tá arrozando aquela pessoa, você tá ali cozinhando aquela pessoa para depois comer, entendeu? Para depois você dar em cima dela, entendeu? É isso que eu entendo, mas pode ser que tenha outra coisa. Exatamente, não, Luana tá certíssima. Eu aprendi isso na UNB, é isso. Arrozar é dar em cima da pessoa, tu fica grudado na pessoa a noite inteira. Daí você fala, nossa, tá arrozando o fulano. Então, da palavra do substantivo arroz, mas quem tá arrozando tá dando em cima da pessoa, né? Então, mas tem o i ou não tem o i, Heloísa? Não tem. Eu acho que o certo, assim, na norma padrão tinha que ser arrozar. E a gente que fala arrozar. Até eu que tirei esse i mesmo, não tem. Mas se a gente... só um minutinho. Se a gente for no Google e buscar arrozar, arrozar mesmo. I é então cantar. Vou devolver. Sim. Então vai. Existe. Arrozar. Então, ó, volta pro
Ai, vamos voltar para o... Deixa eu pular aqui. Vamos voltar com o I, então é o I. Para mim não tinha... O ponto é, do que a gente falou aqui, a gente pode discutir várias coisas, né? Sobre faculdade da linguagem, sobre vocês não sabiam, né? Muita gente aqui falou, eu nunca vi esse verbo, né? E aí conseguiram dar sentido para um verbo, né? Arrozar, teve gente que falou assim, não, é tornar arroz, né? E aí a gente vê assim, um exemplo claro de padrões, porque vocês reconheceram, sem saber o que significa. Vocês sabiam que era verbo por causa disso. Amar, dançar, cantar, coisar, quer dizer, não tem semântica, né? A gente fala, coisa esse negócio para mim, né? Dá uma coisadinha, né? Quer dizer, quando a gente não tem o vocabulário, a gente fala coisar, é um verbo com uma semântica super livre, mas a gente sabe que é verbo porque essa palavra tem marcas morfológicas que são do padrão do português. Se eu tivesse escrito cois, vocês não saberiam que era verbo, né? Porque vocês, pela faculdade da linguagem de vocês estão vendo, a mente de vocês usou um padrão computacional aqui, que foi de decodificar esse verbo. Vocês dividiram ele em 2 unidades menores, no mínimo, uma que se chamava radical, a outra que se chamava, né? A Ana Rosa falou aqui, vogal temática e o sufixo, né, do infinitivo, né? Não está flexionado aqui nem tempo, nem modo, nem número, nem pessoa. É um verbo neutro. Mas vocês fizeram uma operação computacional aí de graça, sem saber que estavam fazendo, que é, vocês pegaram uma estrutura ampla, e para resolver esse problema linguístico, vocês dividiram ela em estruturas menores, né? E fizeram, então, a decomposição de uma palavra. Quer dizer, é nessa analogia que a gente está fazendo. Então, é uma forma de resolver problema, é um problema linguístico que vocês fizeram de uma forma mais fácil, porque a faculdade da linguagem, qualquer palavra se eu falasse canetar, né? Vocês saberiam que é um verbo por causa desse padrão que se repete. A mente de vocês olhou aqui, escaneou, apesar de não saber necessariamente o que era arrozar ou coisar, eu podia inventar qualquer verbo aqui. Eu podia falar churubar. Churubar, se eu falar assim, gente, Heloísa churubou ontem. Churubou é o quê, gente? A que classe pertence churubou? É verbo? Verbo, por quê? Eu churubei, tu churubaste, ele churubou. Quer dizer, a gente decompõe, a nossa mente faz isso para a gente muito rapidamente, né? Então, a gente sabe, e quando a gente fala da faculdade da linguagem, é isso, a gente sabe muito mais do que a gente pensa que sabe, né? E a gente faz operações cognitivas aí que a gente, em milésimos de segundo, e a gente fez, quando olhou coisar e olhou arrozar, a gente decompôs, analisou, criou hipóteses e resolveu problemas, né? Então, não é? A gente tem um sistema computacional mental poderosíssimo, né? Poderosíssimo, poderosíssimo. E instantâneo, né? Isso aconteceu. Existem estudos do movimento sacádico, que é o movimento, né, do movimento ocular, que é o movimento mais rápido do corpo humano, que mostra a gente lendo milésimos de segundo, e a gente já leu, já processou, já entendeu, já, né? Então, é isso, né? Então, aqui, né? Então, são operações cognitivas do reconhecimento do verbo, a gente escaneou as propriedades morfológicas, né? E aí que vem as perguntas, né? Então, Maria, e ainda usa em outro contexto, né? Também, Maria arrozou o Pedro ontem. Agora que vocês já sabem, uma nova gíria da UNB. Vocês são capazes de usá-la em outros contextos, né? Então, lá estava no infinitivo. Arrozar, aqui a gente já está usando outros processos aqui, né?
naquele padrão, ó, Maria arrozou Pedro ontem. Que outra frase a gente poderia fazer com o verbo arrozar? Vou perguntar para a Luana. A Ana Rosa quer falar, Heloísa. Você parou de compartilhar porque a gente não está vendo. Mentira, Não, eu estou compartilhando e não estou vendo nada. Pois é, a Ana Rosa quer falar e a sua tela não está compartilhada, pelo menos para mim. Obrigada. Não está, não. Eu parei por algum motivo e não voltei. Ana Rosa fala, pode falar. Tá. Eu até anotei aqui também, para não interromper, né, o raciocínio e poder falar depois. Mas é que você deu esse exemplo, né? Do coisar e do arrozar. Aí eu fico associando com alunos que eu tenho, né? Eu fico lembrando de processos de aprendizagem deles. E tem um caso aqui muito interessante de uma aluna que ela tem deficiência intelectual e ela tem uma síndrome genética bem rara, né? E ela é muito lenta para aprender. E quando eu comecei a trabalhar com ela escrevia assim 2, 3 linhas apenas. E aí ela passou pelo curso de inglês, se formou meio que na marra, porque todo mundo dizia que ela não tinha competência linguística para se formar, não sei o quê, mas ela se formou, né, com as adaptações que precisou e tudo bem. Aí ela foi para o espanhol. No espanhol ela desenvolveu mais ainda. Aí ela terminou o ensino médio, conseguiu um emprego num hospital. E durante a Copa do Mundo, ela teve a oportunidade de, inclusive, usar o espanhol com estrangeiros que apareceram com cartão de saúde. E ninguém no hospital sabia espanhol, só ela, que era a deficiente intelectual. E aí, quando ela terminou o curso de espanhol, e ela já conseguia usar o espanhol, você vê que é aquele negócio de comparação. Quanto mais parâmetros de comparação, e quanto mais gramáticas ela encontra em outras línguas, mais ela consegue desenvolver a gramática interna dela, que ninguém acreditava que ela tinha. Porque quando ela era pequena e detectaram essa deficiência, o médico, no relatório, inclusive eu tenho ele guardado na escola, dizia que era uma perda de tempo essa menina na escola, porque ela não ia se alfabetizar, não ia aprender a ler nem escrever e não ia desenvolver o discurso, né? Esse era o laudo médico. E agora ela está estudando francês e pela primeira vez ela não está precisando da sala de recursos, ela está conseguindo no francês sozinha perceber tudo isso e produzir discurso em francês também. Então, é muito interessante. E esse processo todo demorou quanto tempo? 15 anos. Não, exatamente, excelente. É isso, a gente não pode subestimar, né? Subestimar, exatamente. E ainda mais no campo das línguas, né? Que é um dom. Eu vou trazer aqui outra. O nosso tempo já está acabando, eu vou trazer só mais uma aqui, então, atividade para vocês, então, agora de reconhecimento de padrões aqui, né? Eu mostrei para vocês que padrão, assim, eu mostrei para vocês que a gente reconhece padrões, né? Aqui é em um outro domínio, né? Então, o que vocês estão vendo de padrões aí nesse conjunto de orações? É fácil, gente, é tudo... Sujeito. Exatamente. Né? O que tem de igual e o que tem de diferente nessas orações, né? O tempo, né? Exatamente. Todas vão ter o mesmo sujeito, né? Se vocês... Elas estão num paralelismo aí para facilitar, né? Mas vocês estão vendo que eu tenho aqui 6 orações, né? O governo orientou os cidadãos a manter o isolamento social. O governo não orientou os cidadãos a manter o isolamento social. O governo incentivou os cidadãos a manter o isolamento social. O governo autorizou os cidadãos a manter o isolamento social. O governo obrigou os cidadãos a manter o isolamento social e o governo impediu os cidadãos de manter o isolamento social. Então, aqui, de novo, a gente está mostrando os padrões linguísticos, que são sentenças em que elas são praticamente iguais, mas eu mudo só um tema, né? E se vocês olharem aqui, nesse caso eu estou trabalhando mais a questão da expressividade, né? Mas a gente tem os padrões se mantendo da língua, que é sujeito, o verbo, os objetos, né? Obrigou X a Y, né? Que são os padrões linguísticos também agora no nível, então a gente viu no nível da palavra, no nível da oração, né?
que, na verdade, é isso aqui, que é aquilo que eu mostrei. A gente usa muito material concreto, né? Mas eu posso, com base nesse padrão, sujeito, verbo, objeto, objeto direto, objeto indireto e adjunto, aqui eu coloco um termo, dois termos, né? Na semana passada e pelas redes sociais. Então, isso aqui é para mostrar que com um número finito de elementos, que é sujeito, então, assim, de elementos no sentido do sistema linguístico, desse padrão abstrato, eu posso criar um número infinito de sintaxes, né? E eu posso falar assim, o governo, na semana passada, orientou os cidadãos a manter o isolamento social. Ou eu posso falar, o governo orientou. Pelas redes sociais, eu ainda posso trocar, né? Então, nos padrões linguísticos, a gente ainda tem essas possibilidades de movimento que amplificam muito a criatividade linguística, né? E aqui no terceiro, para terminar mesmo, né? Que é, no caso de um poema, então a gente viu no nível da palavra, no nível da sentença, e agora no nível textual, né? E eu espero que quem estiver acompanhando vai ver que aqui a gente tem um poema do João Cabral, que eu vou ler só uma estrofe aqui, para vocês verem essa questão da criatividade dos padrões, ó. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visitas. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. Vou ler até o final. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça e meu medo da morte. Então, a gente tem esse mesma, né? Aqui são os materiais concretos, mas a gente tem a mesma coisa, né? Então, assim, o amor comeu meu nome, minha identidade, com novamente um uso criativo, que é o uso do verbo comer aqui, né? Igual a gente já tinha discutido, do digerir, não engolir, né? Ele vomitou tudo na minha cara, né? Ninguém vomita, né? Quando a gente fala que a pessoa vomitou na sua cara num diálogo, é que ele falou tudo o que ele queria, não é literal, né? E aqui o João Cabral vai falar de comer nesse sentido, quer dizer, a gente pode observar o padrão, que é o mesmo, mas o uso desses padrões pode ser feito de diversas formas, né? Então, acho que, de novo, a gente ilustra aqui elementos desse pensamento linguístico computacional, né? Que aqui no nível do parágrafo, né? No caso do verso, né? Da estrofe do poema, né? Mostrando que esse algoritmo, esses padrões, eles vão estar presentes em todas as manifestações linguísticas, né? Enfim, aqui é que a gente poderia criar também outros poemas usando essas estruturas, outros verbos, né? Que faz parte dessa nossa competência da criatividade e do uso criativo da língua. Aqui são só os artefatos da gramaticoteca, e aqui seria um caso mais complexo, mas que não vem ao caso, que meu tempo já acabou. Era isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Acho que a gente tem uns minutinhos aí para pergunta. Não sei, a Fátima que nos conduza. Desculpa ter demorado um pouquinho aí. Eu estou muito feliz. Eu acho que faz todo sentido, né? Essa ideia, né? Essa proposta de conciliar esse método linguístico a uma abordagem de ensino de computação, porque quando você sistematiza as sentenças numa língua, você tem uma intenção de construir uma estrutura, uma comunicação coerente, que tem as suas regras próprias dentro da língua, né? E quando a gente está no campo da composição
né, que é a expressão criativa dentro de uma linguagem computacional, que seria, por exemplo, o desenvolvimento de artefatos, de programas, né, de jogos, ou qualquer que seja o domínio de aplicação, a gente tem que construir uma estrutura, uma composição linguística computacional que tem uma intencionalidade de solução de um problema. Essa digamos assim, no campo da linguística, seria uma composição que tem diferentes finalidades, né? Você trouxe a composição poética, ou dentro de uma comunicação, né, textual. E no caso da computação, é uma representação também textual, linguística, computacional, que resolve um problema, né? Porque a computação, ela vem para sistematizar o pensamento, e o pensamento, no campo da computação, é um pensamento para a solução de algo, para uma intenção, né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente, na próxima semana, pode aprofundar essa questão, né, do conhecimento profundo a partir da resolução de problemas, que vem com essa perspectiva do pensamento computacional. Eu acho que, eu espero que a gente tenha, assim, feito, assim, uma comunicação efetiva aqui entre nós. Eu acho que é bem, assim, o paralelo é isso, é sempre exatamente isso. A cognição humana pensa, né, dessa forma de solução de problemas, né, seja em um campo ou no outro, né, que é encontrar as variáveis, encontrar os padrões e aplicar numa dada realidade para ver se... que às vezes também a gente vai usar elementos que não vão dar certo, e aí a gente volta de novo, né, e pensa novamente, né. Heloísa, no campo da computação, essa questão é mais simples, é por isso que eu acho interessante, é mais simples. Então, por isso que é interessante essa abordagem linguística, porque a linguagem computacional, ela é bem definida, bem simples, as regras são a priori, né, postas. Então, diferente da língua natural, né, que é dinâmica, ela evolui, né, com o uso, tem a dimensão cultural. Na linguagem computacional, a gente a priori define, né, simplifica, mas essa simplificação já traz grandes contribuições, né? Então, por isso que eu acho que a gente instrumentalizar as pessoas para compreender o conceito de gramática e o conceito de resolução de problemas dentro de uma perspectiva de resolução de problemas computacionais, com linguagens computacionais, eu acho que isso pode trazer ganhos, né, para o momento atual. É isso, está em aberto, se vocês tiverem alguma questão. Eu tenho uma dúvida. Eu sou professora, né, e eu estou tentando fazer essa junção desse pensamento computacional de como eu poderia levar isso para as minhas aulas. E o que eu observei aí seria mais observar padrões. Então, eu poderia levar isso para o meu conteúdo ou como uma forma de identificar como os meus alunos aprendem? Ou posso utilizar em ambas formas? Deu para entender? Sim, sim. Não sei se eu Professora Heloísa, quer falar? Não, eu acho que exatamente, Priscila, excelente pergunta. Eu acho que nos dois lados, exatamente. É importantíssimo você observar como seus alunos estão aprendendo, isso é importantíssimo, mas, por outro lado, você ganha muito tempo se você conseguir organizar essa base conceitual e essa... Qual a sua área mesmo que você falou? Eu sou professora do Ensino Fundamental 1. Ótimo.
Excelente. Então, se você conseguir... Então, tem, por exemplo, as questões de... Vou falar da minha área, né? Mas os padrões da matemática, por exemplo, né? Quando você trabalha a unidade, dezena e centena, você está trabalhando os padrões da matemática, né? E isso é fundamental para que eles desenvolvam o conhecimento, né? É um tipo de pensamento computacional. E quanto mais você conseguir organizar esse conteúdo, né? Na área, por exemplo, de ciências também, né? Por exemplo, em vez de decorar os mapas, entender as questões geográficas, entendeu? O que diferencia, as questões que estão por trás, né, dos limites das regiões. No caso, por exemplo, da alfabetização, né, que você deve pegar o final, né? Já estão alfabetizados e vão para vocês, mas sempre tem uma diversãozinha ali para refinar, né? Você vai, e quando você entende isso dos padrões, você vai ver, Priscila, que é exatamente o processo do início da escrita. Eles vão trabalhar com padrões, né? Às vezes, mudando o padrão da fala e levando para a escrita, né? Isso você deve ver demais, né? Então, quando você entende com que padrões eles estão entendendo a relação fala-escrita, você consegue ser mais cirúrgica na sua intervenção, né? Quando você consegue ver, por exemplo, o aluno está com problema de concordância, ele erra 10 vezes a concordância. Se você olhar isso pelo ponto de vista do padrão, ele não tem 10 erros, ele tem um que se repete. Então, é importante você perceber os padrões que ele está percebendo em qualquer área, porque você vai, né, os erros, assim, né, vão ser recorrentes, porque ele está com um problema ali no padrão, de um lado, sim, e por outro lado, você tentar sistematizar o conhecimento de forma organizada, para ele captar esses padrões de forma mais fácil, né? Uma coisa, Priscila, que esses estudos mostram, e que, assim, quando eu li isso, foi uma coisa que eu morro de rir de mim até hoje, mas, assim, que é a visão de especialista e principiante. E que, às vezes, a gente ignora. Então, assim, são coisas que são óbvias para a gente, que somos especialistas, mas que o principiante não vê de jeito nenhum. E aí, né, então, assim, eu falo isso comigo porque, assim, eu via minha avó costurar, né? E eu achava que costurar era a coisa mais fácil do mundo, porque ela fazia tudo tão rápido. Aí, um dia que eu fui costurar, eu vi que era a coisa mais difícil do mundo, porque eu não sabia o que olhar, eu não sabia com que variáveis trabalhar. E aí, se você tem um molde ou você tem um curso, né, em vez de você ficar tentando costurar sempre sozinho, você vai mais rápido, né? Eu falo, igual pintar parede, eu sempre me aventuro nas coisas e eu sempre me ferro muito, porque eu vejo a pessoa pintando parede e falo, gente, isso é muito fácil. E aí, quando você vê um especialista pintando parede, né, você fala, putz, como é que eu não olhei isso? Como é que eu não olhei o tipo de tinta? Como é que eu não olhei o lugar? Que é isso. Então, o especialista vê padrões, né, que o principiante não vê. E se eu posso te dar assim, uma dica útil, é importante, assim, eu mostrei os padrões e outros eu deixei vocês descobrirem. É importante você organizar o conhecimento para que o aluno possa descobrir esses padrões. Mas se o conhecimento está desorganizado, ele não vai, assim, não é que ele não vai, ele pode demorar muito tempo para identificar esses padrões sozinhos, né? Então, excelente sua pergunta. Ela é dos dois lados. Veja o padrão do seu aluno, que você pode ser precisa nas suas observações, correções, e, por outro lado, tente organizar o conhecimento mostrando os padrões para eles. Deixe eles perceberem, mas organize o conhecimento para que eles tenham esse processo de descoberta. Mas não pode ser uma descoberta solto no mundo, porque, né, por exemplo, no caso da gramática, eu falo, gente, por que eu mostro os padrões ali?
porque a humanidade demorou 2000 anos para entender, ver aqueles padrões, né? A minha avó demorou 50 anos costurando para ter os padrões da costura, igual um cozinheiro muito bom. Né? Então, às vezes, se você organiza para a pessoa ter uma experiência de aprendizagem organizada, ela até descobre os padrões, mas você organiza... Receita, né? Exatamente. O caminho, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Que é o pensamento computacional. Então, ele vai ajudar o professor e o aluno, seja do ponto de vista da aprendizagem, seja do ponto de vista do ensino. E dependendo do contexto do ensino, se é educação infantil e ensino médio, a gente vai trabalhar as etapas do método que vai desenvolver essas habilidades do pensamento computacional. Muito boa pergunta, obrigado. Professora Elisete quer falar também. Olá, bom dia. Finalmente consegui entrar, graças ao Davi. Aperrei o Davi hoje, ele não sei como, ele conseguiu me colocar na sala, né? Então, estou muito feliz em ter entrado, finalmente, né? E mais feliz ainda que entrei uma tela com a foto do Chomsky. Estava discutindo isso ontem numa aula, outra aula, né? Com interacionismo sociodiscursivo. E eu fico assim meio receosa com esse curso, porque o meu conhecimento computacional é bem básico, mas eu estou vendo que estou em casa, né? Então tem muita coisa relacionada, então hoje eu estou bem feliz por conta disso. E muito obrigada, professora Heloísa. Seja bem-vinda, Elisete. A gente tinha conversado já, né, por e-mail. Sim. É muito bom tê-la aqui. Obrigada. E que bom que você não assustou vendo o Chomsky, né? Porque tem gente que tem pânico. Pois é, quando eu cursei a gramática gerativa, que eu fiz a UNB há muitos anos, né? Era uma matéria que sempre assustava mesmo no curso de letras, né? Porque a gente não entendia muito bem. Então, eu precisei sair da academia, trabalhar muito, e depois eu consegui entender um pouquinho, né? Que bom. Muito bom. É isso, gente. Nosso tempo está aqui no limite. Alguém quer falar algo mais? Só para fechar aqui, né? Isso que eu estava lembrando aqui também, essa questão que é importante, né? Organizar o conhecimento para o aluno conseguir perceber os padrões e tudo. Então, esses alunos com deficiência, eu vou pensando muito, né? Eu tive já tanta ideia aqui, depois posso até compartilhar de como usar isso, tanto nas coordenações coletivas com os professores, né? Para melhorar a visão deles. Eles têm sempre um descrédito que o aluno com deficiência não vai aprender, principalmente DI, porque a gente é muito inteligente, tem um pensamento muito acelerado e aprende muita coisa, e o DI, você vê que ele é lento e ele demora. Então, se você não propicia isso aqui, aí acaba se concretizando o que está lá no laudo médico, é a vida inteira e não aprende nunca. E você começa a aplicar toda essa teoria que a gente vai estudando, né? E aí o aluno começa a realmente ter um resultado. E eu passei por muita situação de gente, inclusive a minha agenda, ela tem uma demanda muito grande, sempre tem lista de espera, o pessoal quer ser atendido comigo, porque acha que eu faço milagre, né? Meus alunos falam mesmo. Eu tenho um aluno autista que nem entrava em sala de aula e, quando se formou, ele fez o discurso da formatura, ele escreveu assim 1,5 folha. Isso, para quem conhece o espectro autista, nessa dificuldade da organização do pensamento para conseguir produzir o discurso. Então, ele fica absorvendo, igual o bebê, absorvendo, e todo mundo fala, esse menino não reage, esse menino não fala. E aí, do nada, ele abre a boca e fala tudo, e você olha e fala, nossa, que medo. Ele estava sabendo tudo e não estava expressando. Então, fica parecendo que a gente faz milagre. Eu já escutei muito isso. Que eu faço milagre. Gente, eu não faço milagre. Eu estou usando Vygotsky, Chomsky, esses cursos que eu vivo fazendo. Então, eu faço 1000 anotações. Já estou aqui com 5 páginas. E aí vai me dando um monte de ideia, tanto para os alunos como para os professores. Então, assim, se alguém quiser, depois eu posso ir compartilhando na prática o que aconteceu e como é que foi. Porque aí, cada dia, no dia seguinte, hoje à tarde mesmo, eu já tenho ideias para os alunos da tarde, né? Posta lá faz sua ideia, posta lá me manda lá no Instagram da Gramaticoteca, que eu quero ver. Tem lá, e lá tem um monte. Tem na Gramaticoteca no Instagram.
Tem que colocar aqui, a gente vai compartilhar aqui, né? E compartilha, eu até vou falar aqui que eu preciso desse estímulo, assim, porque eu tenho o péssimo hábito de não querer aparecer, não querer ser mais do que ninguém. E aí eu faço muita coisa legal que eu vou escondendo e não divulgo, né? E muita coisa que acontece, aí depois eu fico pensando, caramba, de repente a vontade de não aparecer, ela se concretiza num egoísmo, assim, muito grande, porque aí coisa legal que eu não compartilho. Por outro lado, quando eu quero alguma coisa, eu vou em quem compartilhou. Eu corro nos livros, nos artigos, na experiência dos colegas, e eu nunca cogito que eu também posso estar ajudando a contribuir, em vez de estar só usando, né? Então, eu vou tentar ter esse foco, assim, de que não é para aparecer, mas para deixar registrado, porque pode ser útil para alguém, né? Exatamente, chama divulgação científica do conhecimento. Vai e com fé. Muito bom, parabéns. Por isso que a gente está aqui com a professora Heloísa, para ela nos ajudar nisso, porque faço minhas suas palavras. A gente está aqui nessa mesma agenda, né? De descoberta, mas a gente tem que compartilhar. Esse é o nosso compromisso aqui da rede de formação docente. Registrar, documentar e compartilhar. Exatamente. E compartilhar. É isso. Exatamente, muito bom. Gente, muito obrigada. Sempre, olha, tem sido manhãs muito, digamos assim, inspiradoras, né, para nós, desafiadoras. Eu agradeço imensamente a essa participação de vocês, professora Heloísa. Semana que vem a gente volta a aprofundar essa temática na perspectiva do pensamento computacional, e aí o convite é que vocês já comecem a formular as questões de interesse das temáticas de vocês, lá no ambiente aprender, no ambiente Moodle, eu sempre falo aprender, não, é o ambiente Moodle da professora Fátima, enfim, do nosso curso, para a gente desenhar, né, a proposta, a ideia que cada um, em grupo ou individualmente, né, vocês se organizem dentro de projetos temáticos, né, que interessem a prática de vocês, e que a gente possa, no próximo semestre, organizar essa rede para que a gente possa estabelecer vínculos, apoio em rede, para que a gente possa depois acompanhar e avaliar essas experiências. É isso, muito obrigada, uma boa semana para todos. Parabéns, gente, excelente turma, Fátima, a sua ideia realmente é excelente, e eu quero sabendo aí do que vocês... Você está aqui, né? Não pode nos abandonar, a proposta é nossa. Marque na sua agenda, terça-feira, de 10 a meio-dia, quando você puder, dar uma fugidinha dos seus compromissos, venha para cá, porque aqui está rolando diálogos muito interessantes. Muito obrigada e até a próxima. Estamos juntos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.